Você que sente tristeza, às vezes uma sensação de vazio, que já teve o diagnóstico de ansiedade, de depressão, que vem buscando outras formas de você combater esses sintomas na sua vida, poder ter uma habilidade maior em lidar com os obstáculos, com as coisas difíceis que aconteceram na sua história, saiba que é muito possível através do nosso estilo de vida, pelos hábitos que a gente muitas vezes consegue imprimir e colocar em prática, isso tudo pode dar um grande benefício e ajudar a gente a controlar tanto a depressão quanto a ansiedade. Você também que é ansioso, muito agitado, sempre com pressa, sempre pensando no futuro, com muitas preocupações, medos, tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo serve para você também. Então, se você quiser melhorar o seu tratamento de ansiedade e depressão e você pensa em alternativas para você um dia ficar livre dos medicamentos controlados, fique aqui até o final do vídeo, que eu vou dar várias dicas sobre o estilo de vida e como essas mudanças do estilo de vida podem realmente impactar favoravelmente o seu metabolismo, a parte neurológica e realmente te dar muito mais qualidade de vida. Se liga no que a gente vai conversar aqui. Sabemos que a depressão e a ansiedade estão entre as principais doenças e as que mais trazem morbidade, as que mais trazem risco de vida para as pessoas. Existem algumas estimativas da Organização Mundial de Saúde que até 2030 talvez seja o diagnóstico mais prevalente no mundo inteiro, mostrando realmente a magnitude, a importância da saúde mental nos dias atuais, nos dias em que somos acelerados, somos bombardeados de muitas informações, temos muita comparação com vidas perfeitas das redes sociais, né? Em que a nossa vida espiritual também ela fica empobrecida, em que só se vê realmente felicidade nas coisas materiais, às vezes tendo um bom trabalho, um carro, mas isso não preenche de fato uma felicidade genuína, como a gente fala, que é uma felicidade que não depende de circunstâncias externas nem de materialidade. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje nesse vídeo. Então, o estilo de vida, a gente sabe que a depressão e a ansiedade, alguns anos atrás, se acreditava que grande parte dos sintomas da ansiedade e depressão fossem explicados, e as próprias doenças, fossem explicados com base genética, como se fosse algo meio pré-determinado. Se meu pai, se minha mãe tem esse problema, eu vou ter também. E sabe-se hoje que, com todos os estudos de genética e epigenética, sabe-se que a genética ela é sim um vetor, ela é importante, tem que ser levada em consideração. A história, se tem pessoas na família que já tiveram suicídio, depressão, quadros de ansiedade. Porém, hoje a gente fala muito da epigenética, ou seja, alguns hábitos de vida, mudanças do estilo de vida que podem mudar expressões de genes no nosso corpo, muitas vezes nos protegendo de alguns diagnósticos, de algumas doenças. E a depressão e a ansiedade estão no mesmo rol de doenças que podem ser preveníveis ou mesmo serem contornadas de uma forma diferente, se a gente realmente adequar um estilo de vida saudável. Nesse sentido, se a gente for falar dos pontos principais do estilo de vida, eu separei aqui alguns pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, então anota esses pontos aí, 7 hábitos de vida que podem realmente trazer um grande impacto na sua saúde mental. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é atividade física, exercício, porque as pessoas que estão deprimidas e ansiosas, elas tendem a piorar muito dos seus sintomas quando elas são sedentárias, quando elas estão muito paradas, quando elas não querem ir para academia, elas não querem fazer nenhuma atividade física, nenhum esporte. Isso acentua os sintomas de ansiedade e depressão. Diferentemente, aquelas pessoas que começam a fazer atividade física 3, 4, 5, 6, 7 vezes na semana, vão começar a ter um benefício muito bom em termos do sistema nervoso central. Por quê? Porque a gente sabe que a atividade física ela vai modular melhor o nosso humor, ela vai dar uma capacidade de secretar no nosso sistema nervoso, fazer mais síntese de neurotransmissores importantes do sistema nervoso, como a serotonina,
como a dopamina, né? Então vai dar uma condição, do ponto de vista químico, muito melhor para o nosso cérebro, se a gente fizer exercício regularmente. Tanto exercício de resistência, musculação, quanto exercício aeróbico. Os dois tipos de exercícios clássicos, eles podem auxiliar nesses sintomas de ansiedade e depressão. Também tem um outro aspecto que a atividade física acaba proporcionando, que é a gente conseguir gerenciar melhor o cortisol, nosso eixo HPA. O que é o eixo HPA, se você não sabe? É o eixo hipotálamo, pituitária e adrenal. Esse eixo ele é responsável pelo gerenciamento de estresse ao longo do nosso dia, dos nossos dias e dos meses e anos, né? Então, quando a gente está com esse sistema, o eixo HPA bem regulado, nós vamos ter cortisol em horários importantes do dia para nos acordar, para nos dar energia. Só que quando a gente está sob estresse crônico e a gente perdeu essa habilidade de fazer essa gestão do eixo HPA, a gente tem níveis de cortisol às vezes elevados em horários que não deveriam estar elevados e a gente vai ter consequências a médio e longo prazo se a gente ficar nesse padrão. Mas a atividade física ajuda a regular, ajuda a usar o cortisol na hora de fazer o esforço e depois da atividade física, há um down regulation, a gente fica muito mais tranquilo, muito mais em paz. Até uma dica que eu dou, que eu adoro fazer isso, é às vezes fazer um exercício aeróbico intenso de 30, 40, 50, uma hora de duração e no final sentar para meditar. Realmente existe ali um momento em que você fica num estado de relaxamento muito grande e de presença depois da atividade física, então muito bom. Além disso, a atividade física tem um benefício que é visível, é muito palpável. As pessoas melhoram o sono, né? Então assim, é muito importante, quem faz atividade física intensa ao longo da semana dorme melhor, tem um sono de maior qualidade, tá? Então esse é um primeiro eixo. Segundo ponto que a gente precisa incorporar no hábito de vida, segundo hábito de vida saudável, é justamente isso que a gente estava falando agora no final do exercício, que é sono de qualidade. E o sono de qualidade, pessoal, nós precisamos entender que grande parte das pessoas que psicotizam ou que tem quadros de depressão profunda ou estados de pânico, de ansiedade muito exacerbados, muitas vezes na história clínica delas, alguns dias antes, o sono estava todo irregular. As pessoas não estavam dormindo, estavam acordando várias vezes à noite, estavam demorando para dormir, estavam acordando muito cansadas, né, com muitos pensamentos. Ou seja, mostrando que o sono é o nosso grande regulador, é onde a gente descansa o corpo mentalmente, fisicamente, a gente repara estruturas do corpo, a gente recicla coisas que não estão funcionando no corpo. E, portanto, se a pessoa não tem um sono contínuo e profundo, ela passa a acumular esse estresse, né, de não dormir bem. Um exemplo que eu gosto de usar, assim, bastante, basta vocês que estão me escutando aqui lembrar a época que vocês eram pais e mães, criança pequena, né, um pet que chorava quando era bebezinho. A gente tem que acordar várias vezes e cuidar e tal. O quanto aquilo ia deteriorando a nossa saúde mental, ia piorando os nossos sintomas, né? Ficava mais irritado, ficava mais sensível, choroso, cansado, etc. Realmente sono é muito importante. Então, se você não tem um sono bom, é importante que você faça todos os ajustes para conseguir ter um sono bom. O que a gente chama de higiene do sono. O quarto tem que estar totalmente escuro, celular longe da cabeça, em modo avião, sem receber o Wi-Fi, é muito importante. Nós termos um despertador com luz gradual pela manhã para acordarmos suavemente, sem aquele barulho do despertador. Termos realmente escuridão total, né? Então ter blackouts, não ter aparelhos eletrônicos no quarto. Também na nossa casa, no período da noite, ter luzes indiretas, abajures e não luz branca, que a luz branca ela destrói a nossa melatonina endógena. Ou seja, são vários aspectos que podem ser melhorados, que a gente vai ajudar isso a ter um sono de maior qualidade, né? Outra coisa importante do sono é o horário, as rotinas. Saber o horário que você tem que ir para a cama, o horário que você vai acordar, fazer um planejamento dessas horas de sono. Entre 6 a 8 horas é o que 99% das pessoas precisa para se sentir bem.
Se você estiver fora desses limites, sinal de alerta. É muito provável que isso vai gerar algum sintoma, tem a ver com algum quadro clínico que você está passando. Então esse foi o segundo hábito de vida, sono de qualidade. Terceiro hábito de vida, é o mais difícil, é o mais desafiador, mas é um que traz grande impacto, obviamente, nos quadros de ansiedade e depressão, que é a nossa habilidade interna de gerenciamento do estresse. A gente tem uma capacidade que tem a ver com os hábitos da nossa família, da nossa criação, crenças, né, que a gente vai criando ao longo da nossa vida, momentos difíceis que passamos, crises de vida, o quanto a gente investe na nossa saúde mental, se a gente já fez algum processo terapêutico, se a gente pratica yoga, se a gente pratica mindfulness, meditação, né? Então tudo isso vai determinando a capacidade de gestão emocional que alguém tem. E esse é um investimento na saúde mental, talvez um dos mais importantes e significativos para a gente evitar a depressão e a ansiedade. Então você que está na dificuldade da depressão e ansiedade, é claro que quando a gente está numa situação assim é muito difícil praticar meditação, yoga, se torna desafiador. Então o ideal, né, do ponto de vista da prevenção, é você fazer isso quando você está bem. Que aí o seu corpo vai criar toda essa estrutura, teu cérebro vai ter toda uma forma de lidar com as situações antes de você estar mal. Na hora que você tiver um baque na tua vida, você já tem aquele sistema pronto e treinado. Mas se aconteceu de você estar num quadro de depressão, ansiedade, e você não conseguiu treinar isso antes, é válido todo o esforço para que você aprenda a fazer uma gestão emocional e mental melhor. Não acreditar 100% nos teus pensamentos, poder olhar eles de longe, perceber que tem muitas formas de perceber e se relacionar com o mundo, que a gente não tem a única verdade, que é importante olhar para as outras pessoas, não somos só nós que estamos sofrendo, muitas pessoas sofrem também, às vezes os quadros delas são muito mais graves e profundos. Tudo isso são contemplações saudáveis que a gente pode ir cultivando para a gente poder lidar melhor com a nossa mente. Ter a humildade de reconhecer também quando a gente tem alguma emoção aflitiva, uma raiva, uma tristeza, uma melancolia, um medo, é muito importante também. Então, esse terceiro hábito de vida é gestão emocional, é manejar o estresse, é investir em saúde mental, tá? Então é possível. Vocês que querem investir um pouquinho mais em saúde mental, aqui nas descrições dos vídeos, você tem o link para o meu site, e no site existem cursos de mindfulness para ansiosos, existe curso de mindfulness de 8 semanas tradicional, em que você vai passo a passo aprendendo a meditar. Vale muito a pena, se você tiver interesse, dar um pulinho lá no meu site. Quarto ponto que eu separei aqui, que eu acho importante como hábito de vida para combater estresse, ansiedade e depressão, é você se forçar a ter uma rede de apoio. O que é uma rede de apoio? São instituições, são familiares, são amigos, são pessoas que estão próximas a você e que você pode conversar, compartilhar suas percepções, dividir suas angústias, poder participar de grupos, às vezes de grupos espirituais, religiosos. Tudo isso tem um grande papel para evitar ansiedade e depressão. Quanto mais isolado, quanto mais sem contato, quanto menos relacionamento você fizer com o mundo, mais risco, né, de você cair numa depressão profunda, num quadro de ansiedade que você não consegue sair de casa. É muito importante a socialização, né? É claro que também é muito importante estarmos sós, a sós em alguns momentos, podemos meditar e ficar com a nossa presença, é claro, mas é muito importante a gente poder compartilhar as angústias. As nossas angústias certamente não são exclusivas nossas. Muitos seres humanos compartilham angústias parecidas. Então a gente poder olhar essa humanidade compartilhada, se sentir parte dessa comunidade, né, que são os seres humanos, poder olhar um cachorro, um gato, um animal e sentir carinho e amor e afeto por eles também são formas de se comunicar, de sair do seu isolamento, da sua autoimportância. Infelizmente, a atitude interna de autoimportância, quando a gente acha que o nosso problema é o pior, que só a nossa situação é que conta, que ninguém dá atenção para nós,
Isso tudo é um discurso da depressão, da ansiedade. A gente tem que evitar a todo custo. E uma forma muito hábil de a gente fazer isso é se interessar genuinamente pelos outros, pela história dos outros. É poder dedicar amor e carinho para aqueles mais próximos e depois ampliando para outras pessoas. Então esse é um dos hábitos de vida que eu colocaria aqui. Um outro hábito de vida, o quinto hábito de vida que eu gostaria de falar para vocês, é uma coisa muito fácil de fazer, para algumas pessoas bem difícil, mas é diminuir o consumo de drogas, de álcool, de cafeína também. Todas as drogas, o que é uma droga? É uma substância às vezes lícita, às vezes ilícita, mas que influencia o nosso cérebro, que deturpa a nossa percepção, que muda a nossa capacidade de julgamentos, né, durante o período do uso. Então qualquer droga ilícita, né, cocaína, maconha, LSD, são substâncias que, êxtase, são substâncias que podem fazer a gente perder a nossa capacidade de realmente percepção real. Elas vão deturpar a nossa percepção. E isso atrapalha a pessoa que já está num quadro de depressão ou de ansiedade. Outras drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, né, o cigarro, são muito ruins, porque elas de certa forma destroem o organismo, e o álcool também afeta a nossa percepção e pode ser um esconderijo, né, dos nossos reais problemas. Passamos a usar a droga para relaxar, entre aspas, e passamos a ter as consequências do uso abusivo dessas drogas. O café é importante citar, o açúcar também, porque são drogas do nosso dia a dia, que a gente vai se habituando, que ninguém critica, mas que, como a cafeína altera a nossa percepção, a pessoa que tem mais tendência à ansiedade pode ficar mais ansiosa, porque a cafeína estimula muito o nosso sistema nervoso, e o açúcar, que também estimula o sistema nervoso, deixa a gente falsamente com energia, depois a gente fica pior, né? Depois que passa o efeito do açúcar. Então, evitando drogas. Então, outro ponto que eu separei aqui é o sexto ponto, o sexto hábito de vida. A gente conseguir fazer um planejamento da nossa vida, o que a gente quer para esse ano, o que a gente quer para os próximos 5 anos, o que nós queremos para os próximos 10, 15 anos, o que eu estou construindo, onde eu quero chegar, ter essa imagem clara mental. A programação neurolinguística fala muito dessas coisas, de que uma situação ela não se concretiza se a gente primeiro não imaginou, se a gente não aspirou. Então é muito importante que onde você quer chegar esteja claro na sua mente. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me tornar uma pessoa mais tranquila, que tenha qualidade de vida, que saiba lidar com os momentos de dificuldade, que aprenda com os momentos de dificuldade, que tenha uma certa sabedoria, que possa ajudar os demais ao nosso redor. Ou seja, esse tipo de aspiração e de visualização é muito positivo para a gente construir um planejamento. A gente, com esse propósito mais claro, né, esse plano mais claro, a gente vai fazer o esforço, né, do nosso hábito de vida para poder chegar lá. Então é muito importante que vocês traçam planos, que tenham aspirações, que tenham imagens construídas do que vocês projetam para o futuro de vocês. Sétimo hábito de vida que eu coloquei aqui. Se tudo isso que eu falei antes, ter as rotinas saudáveis, dormir bem, fazer exercício, ter rede de apoio, meditar, etc., gerenciar o estresse. Se tudo isso você teve dificuldade de implementar, você está tendo dificuldade de se organizar, está passando 3, 6 meses, você está pior, está ficando mais deprimido, está ficando mais ansioso, a gente tem que ter a humildade e reconhecer que talvez nos beneficiamos de uma ajuda profissional. Ou seja, vamos buscar terapias, vamos buscar uma academia, um personal trainer, uma nutricionista, um médico, alguém que possa realmente nos conduzir, nos ajudar a conseguir implementar essas mudanças do estilo de vida. Tá? Então, pessoal, eu falei sobre 7 grandes hábitos de vida e somados eles, é incrível o impacto deles que eles podem trazer na sua ansiedade e depressão. Não duvide que a implementação desses hábitos de vida e a manutenção deles ao longo do tempo não sejam capazes de te tirar completamente dos medicamentos psiquiátricos que talvez você utilize, sedativos para dormir, tarja pretas para não ter ansiedade.
É completamente possível, sim, você remodular o seu organismo, mudar o padrão cerebral. Isso é possível, mas você precisa ter constância, rotina, realmente acreditar onde você quer chegar e implementar. Cada pequeno hábito, cada pequena ação é o futuro que está se construindo. Então nunca duvide do seu potencial, sempre valorize cada esforço que você tiver e se você tiver dificuldade ou está ficando pior, busque ajuda profissional, tá bom? Então era sobre isso esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, que tipo de hábito de vida você tem conseguido melhorar nesses últimos 6 meses, 12 meses. Quais são as suas metas para o próximo ano, para 2024? O que você acha que você está se propondo a fazer para melhorar a sua ansiedade e depressão? Coloca aqui que vai ser interessante a gente compartilhar isso com mais pessoas, tá bom? Espero que tenha sido de ajuda. Estou aqui também à vontade, vocês podem me perguntar, questionar. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, que é importante para a gente chegar em mais pessoas. Até mais!